A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu sou Ailton José e você está no canal A Bíblia Diz. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos trazendo mais um vídeo num novo quadro do programa Estudos da Lição da Escola Dominical, tá bom? Então, esse vídeo tem o propósito de subsidiar aqueles irmãos que são professores da escola, que são adjuntos de professor, que são matriculados, mas que não estiveram tempo, ou não tiveram tempo suficiente, não estiveram prontos, né, oportunidade durante a semana de estudar a lição, mas pode, através do celular ou da TV, estar ouvindo uma prévia do que a lição trata. Então, este é o nosso primeiro vídeo e hoje nós estamos trazendo a lição do próximo domingo, dia 2 de junho. A lição que vai trazer resistindo à tentação no caminho. Aqui, lições bíblicas, professor, não é isso? E você vai estar vendo aqui a lição de número 9. A lição de número 9 está aqui na tela, justamente marcada para o dia 2 de junho de 2024, com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Bem, essa lição, gente, ela traz um enfoque sobre a tentação do cristão, incluindo ou embasado na tentação de Jesus, como é de se esperar. Então, nós vamos aprender hoje. Como eu vinha dizendo a você, é um novo quadro do programa do canal A Bíblia Diz, trazendo um estudo para professores, adjuntos e também alunos da escola dominical que querem ter uma prévia da lição antes da aula, tá bom? E qualquer pessoa que esteja interessada em aprender as lições bíblicas da escola dominical, CPAD, tá bem? Essa é a lição de adulto. Eu tive esse projeto recentemente. No próximo trimestre, o terceiro trimestre, pretendemos também trazer a lição, se Deus permitir. Temos com muita correria, mas vamos fazer isso, se Deus permitir. Trazer também estudo para os jovens, na lição de jovens, tá? Então, essa é a lição de adulto, lição de número 9. Vamos para a nossa aula, tá bom? É isso aí. Canal A Bíblia Diz trazendo para você essa modalidade. Bem, gente, nós temos aqui, deixa eu olhar aqui, tá certo? Nós temos aqui o texto áureo que diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Na verdade prática, nós temos a seguinte expressão: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Essa verdade prática ela está em harmonia, né, perfeita com o texto áureo. Só existe um meio de vencer ou triunfar sobre as tentações. É bom que você, professor adjunto, frise isso para o seu alunado. Só existe um meio do cristão, do crente, vencer a tentação, que é vigiando e orando em todo o tempo, como Jesus bem pressupôs. Então, vamos dando continuidade à nossa lição. Vamos dando continuidade à nossa lição e seguindo aqui. Gente, aqui nós temos a leitura excepcional. Lembrando que eu estou hoje com a Bíblia Sagrada na versão corrigida, tá? Na tela aqui. Versão, acho que é corrigida, sim, Bíblia Sagrada. Mas a versão eletrônica, porque a Bíblia deu um defeitozinho técnico e precisa ser ajeitado, tá? Precisa ler a Bíblia, a gente vai ler aqui na tela, mas vamos dando prosseguimento. A leitura diária, gente. A tentação que se origina do diabo e seus ardis. Então a tentação ela tem a fonte de origem no diabo. Você pode ler aí a leitura bíblica em classe, tá? Com o seu alunado, vai ser muito proveitoso, que está em Gálatas, capítulo é o de número 3, versículo do 1 ao 5. Gálatas, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Nós vamos ler porque é importante frisar isso, tá? Na nossa leitura.
Deus deu o evangelho a Abraão, a lei mosaica foi acrescentada por causa da transgressão. A lei foi um meio até Cristo. Os santos são filhos de Deus pela fé. Todos os que são da fé são batizados em Cristo, se tornam a semente de Abraão. Agora veja o que o versículo 1 diz. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já exposto entre vós como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tendes padecido tanto? Se é que também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é o que opera maravilhas entre vós. Falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Bem, meus irmãos, então está aqui essa referência que vale a pena você salientar. E por que isso? Porque a religiosidade é sempre uma tentação ao cristão, procurando induzir nele a falsa impressão de que ele salva-se pelo fruto das obras, pelas suas próprias ações. E isso é uma tentação e pode se converter num gravame religioso, pseudo-teológico, fazendo-o pensar com que ele seja salvo pelos seus méritos. E por causa dessa tentação, cada um, ou muitos, são persuadidos por ardis de Satanás a achar que salvou-se ou que está salvo pelas obras de suas práticas, de suas ações. E isso é perigoso. Então, o cristão não pode achar que ganhará sua salvação pelas suas obras. Claro que as obras podem fazer perder a salvação, mas não pode fazer ganhar a salvação. Isso é muito importante lembrar. Tá? Texto áureo, na terça-feira, nós estamos. Leitura bíblica em classe, terça. A tentação que se origina de dentro do ser humano. E aí você vê Tiago, capítulo 1, e vale a pena dar uma olhada nesse texto, tá? Hoje eu estou usando essa Bíblia, gente, porque a outra Bíblia, como já falei, deu um problemazinho, tá? E é o capítulo 1, versículo de número 12 e 14. Está correto? Vamos ver aqui. Resistindo à tentação. É o 14 e 15. Vamos ler o 13, tá? Olha, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora, o versículo 14, que é o chave. 14 e 15. Porém, cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, vale a pena salientar que a tentação, tá? A tentação, ela não é pecado, mas ela leva ao pecado, se o cristão, ceder à tentação, tá? Então, vale dizer aos seus alunos, frisar bem, que só existe uma maneira de superar, de vencer, de triunfar sobre a tentação. Orando, jejuando e fazendo uma coisa muito importante que vai estar na sequência da nossa leitura semanal. Toda tentação faz parte da esfera humana. Aí ele cita 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13 e versículo de número 13, diz assim: não veio tentação sobre vós, senão humanas, mas fiel é Deus, que não permitirá tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, é importante mostrar que a tentação tem um propósito, tá? Ela tem origem humana e tem origem
diabólica. E Jesus orientou ao cristão, aos seus seguidores, a pedir ao Pai para não permitir cair em tentação. Ou seja, não é não permitir que a tentação venha, mas é não permitir que, vindo a tentação, que é uma normalidade, não caiamos. Mas lembrando que essa decisão cabe a cada cristão. Por isso é importante que cada cristão se fortifique em Deus e na sua palavra. Quinta-feira, Efésios 11:17. E aqui, gente, tem um contraste maravilhoso, tá? Eu vou ler com você. Efésios, vamos para Efésios, capítulo 6, 5, capítulo 6, Efésios capítulo 6, tá? Capítulo 6 de Efésios. E o versículo 11 e o versículo 17, tá? Versículo 11 e versículo 17. Mas eu vou fazer um contraste com o 5 e as mesmas referências. Veja o capítulo 6, versículo 11, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora você vem para o versículo 17, conforme orienta o professor, lição, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você resiste, né? Reveste-se de toda a armadura de Deus para que possa estar firme, e depois você vai e toma toma o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, no versículo 11 do capítulo 5, que é um contraste que vale a pena olhar, as mesmas referências no capítulo anterior. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, tá? É o oposto de que muitos daqueles que se afirmam ou se declaram cristãos fazem. Eles, ao invés de revestir-se da armadura de Deus, eles querem viver de modo similar, imitador, parecido com as pessoas que não seguem a Cristo. O estilo de cabelo, o estilo da roupa, o estilo da linguagem, a gíria, o modo de tratar, o desrespeito, a legalidade que o mundo apresenta. Mas o versículo diz, a palavra diz: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não é brincadeira, tem cristãos que estão aceitando a prática de homossexualismo como sendo uma prática permissiva na Bíblia. Nada contra os homossexuais, mas a Bíblia, vale salientar a eles que a Bíblia deixa claro que os praticantes dessas ações abomináveis, se não se converterem, não vão poder entrar no reino de Deus. O versículo 17 diz assim: pelo que não sejais insensatos. Olha o que a Bíblia diz: não sejais tolos, nécios, insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então é um contraste muito bom, muito lindo, que vale a pena você frisar bem que o capítulo 6 e capítulo 5, versículo 17 e versículo 11 de cada capítulo, eles estão em harmonia perfeita. Um diz assim: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. O outro diz, o versículo 11 do capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus. E tem crente que está fazendo o contrário. Ao invés de se revestir da armadura de Deus, está se comunicando com os ímpios, se comportando com as obras que os ímpios fazem. Se comunicando, que eu digo, não é não poder falar, mas não poder imitá-los nos usos abomináveis de suas ações. Então, se você é cristão e quer triunfar sobre a tentação, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, na sexta-feira, nós temos Romanos 12:2, que também é importante que vejamos, pois são obras, são palavras e são ações que nos ajudam a entender qual seja, ou qual é, né, a posição, o posicionamento do cristão
na sua vida aqui neste mundo, nesta passagem em que estamos vivendo, tá? Então o crente ele não pode ter isso, não pode ter o comportamento influenciado pelo mundo. Jamais. O mundo é quem deve ser influenciado pela minha vida, pela nossa vida, tá? Pela sua vida. Para você ver que as pessoas não estão levando mais a sério, muitos deles não levam mais a sério o fato de que o cristão deve andar em santidade. Vejamos Romanos 2:2. E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar e conformeis não vem de estar satisfeito, tá, gente? Não quer dizer que ele está dizendo, não ande satisfeito com esse mundo, não é isso. Porque quem é que não ama a natureza, a vida, o bem-estar? O crente, ele ama o sol, o nascer do sol, a beleza da brisa soprando em seu rosto, ver a fauna, a flora. Não é essa satisfação pela vida, mas é o conformismo no sentido de que nós não podemos andar em conformidade, em imitação, igualdade no comportamento mundano. Já existe bilhões de crentes no Brasil, de pessoas que você olha e diz, olha, essa pessoa é cristã, seguidora de Jesus, e por que ela veste uma roupa que mostra suas vergonhas? Por que este senhor usa uma linguagem tão indecente, torpe? Então, porque foge do comportamento. Mas vamos correr, senão a aula vai ficar muito grande e nós precisamos ter o objetivo na tentação, tá? Você lê aí a leitura, tá? E faz essa apresentação breve, se assim quiser, tá? É importante. Ela não foi colocada ali por um acaso. Ô, professor, é importante ler na classe a leitura semanal? Sim, é. Ela é a base estrutural, depois da leitura bíblica em classe, de toda a aula. Porque é ali naquelas janelas que se abre, que toda a cadeia temática e bojo da lição vão estar embasados, tá bom? Então, se você não teve um tempo hábil para estudar a lição, mas deu aquela olhada ou assistiu esse vídeo, pode sim se ater na leitura bíblica e depois decorrer na lição com mais facilidade. Temos aqui a leitura bíblica em classe, que é indispensável, tá? Um professor não pode deixar de ler a leitura bíblica em classe ou de mencionar eventos dela. É praxe, é a base do tema da pregação da aula. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que quem conduziu foi o Espírito de Deus. Então, há graus de tentação que quem permite é Deus, tá? Então você não pode, um crente não pode falar mal de um crente que caiu numa tentação que veio de origem do diabo, tá? Eita, rapaz, fulano de tal caiu em tal pecado, eu não teria caído. Não fale isso, pelo amor de Deus. Deus te livre de passar o que ele passou. Ore por ele, né? Ore por ele, ajude-o a sair da queda, se levantar da queda, se erguer, mas não fale mal, por favor, porque isso é mal para o corpo de Cristo, isso denigre a espiritualidade, rebaixa a espiritualidade cristã, afeta o corpo. Então, você não vai proteger o pecado, mas vai ajudar o pecador a se erguer, tá bom? Então, veja que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra é o que sustenta tudo. E vamos continuar. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos
dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ó, a pedra de que alguém pode tropeçar é uma pedra pequena, que o pé pode bater nela, de tão pequena que seja essa pedra. Diferentemente da proposta do diabo, que era se lançar de uma altura de 40 metros, que era a altura do pináculo do templo, aproximadamente 40 metros, segundo alguns historiadores. E aí Jesus disse a ele no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, se o crente, se Jesus não conhecesse a palavra, como ele poderia citar a Bíblia tão categoricamente, tão enfaticamente e tão precisamente para vencer essa batalha espiritual? Aí, novamente, versículo 8, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tá? E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Veja a proposta do diabo para Jesus. Veja que astúcia tão grande que foi o que tem o tentador, tá? Não vamos subestimar. Como tem pessoas que subestimam o diabo, desafia o diabo e até ridiculariza com ele. Eu vejo pessoas que caem nessa armadilha, nesse ardil que já é uma proposta de Satanás. Na igreja, em tempos de alegria, de fartura, zomba do diabo, desafia o diabo, xinga o diabo e depois, passado meses, não chega a ser nem anos, tá? A pessoa está lá no mundo, falido financeiramente, ou até bem, mas está se prostituindo, bebendo, adulterando, caído, afastado de Deus, da fé e prestes a nunca mais ver a face de Deus na igreja, na glória, no templo. Isso é muito perigoso e devemos ter muito cuidado, porque a nossa vida ela não termina enquanto estivermos em cima da terra. E a nossa caminhada só termina com a morte ou o arrebatamento. Então, vamos respeitar as autoridades, quer seja espirituais, quer seja humanas. E o diabo é uma autoridade, embora não seja do reino de Deus, mas ele é uma autoridade constituída no reino das trevas. Ele é o príncipe das trevas. Então, devemos fazer como Jesus, tá? Sempre respeitar, nunca maltratar, nunca blasfemar, nunca praguejar. Jesus simplesmente usou as escrituras e o expulsou no momento exato. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Versículo 9. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ponto. A escritura é a arma-chave para vencer a tentação. Lembrando que tem que orar e jejuar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, tá bom? Isso é muito, muito glorioso, tá? É isso aí, gente. Então tá aqui o subsídio da lição, o plano de aula. Muitos professores não têm tempo de ler esse projeto, que é muito importante, tá? Por causa do tempo que falta, né? É um subsídio que o professor tem a mais. E aqui está o comentário da lição, nossa introdução. Não é isso? Introdução. A tentação, deixa eu olhar aqui coisa. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por causa, não por acaso. O Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus 6,13, NVT, Nova Versão Transformadora. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação. Estou lendo aqui, ó. De tentação. A maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 6,41 está na verdade prática. Bem,
Primeiro ponto da lição, a tentação na esfera humana, ou sua esfera humana. Como falamos de início, a tentação tem duas portas, tem duas naturezas, tem duas formas, e a primeira é a humana. Vamos ver. O conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira é a palavra hebraica massar, que significa teste, provação. Deuteronômio 34, 4:34, 9:22 e Salmo 95:8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, para Erasmus, teste, prova, e aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, em Atos 20:19, e 1 Coríntios 10:13 e Tiago 1, 2 e 12. E o verbo pairazo, testar, submeter à prova, João 6:6, Gálatas 6:1, quando ele diz assim: ora, se algum irmão vier ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, para que não aconteças de que sejas também tentado. Ou seja, você pode ser inflamado a tomar as providências, a tomar as dores por alguém que sofreu uma injustiça, e você agora tomar para si uma causa que não é sua. O apóstolo Pedro disse que nenhum, parece que é 1 Pedro 3:14, salvo engano, que nenhum de vós padeça como malfeitor ou homicida, ou como quem se entremete em negócios alheios. Então o crente é vigilante nisso também, porque pode surgir uma tentação na hora de que você ouve uma injustiça contada por alguém, por um parente, por um pai, por um filho, etc. E você querer tomar as dores. É muito perigoso isso, deve-se ter muito cuidado e orar. Então vamos seguir. E o verbo pairados ou testar, submeter, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Tá, aqui a continuidade. Mas vale a pena ler aqui esse enfoque. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena, ok? É importante lembrar isso. Você humano, eu humano, nós, ainda que o inimigo possa nos submeter, está essa tentação no campo da esfera humana e terrenal. Então o crente tem o poder de resistir à tentação se ele estiver em comunhão perfeita com Cristo, com a Bíblia, com a oração. Isso é importante. Assim podemos dizer que a tentação, ou que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Quando a tentação é na esfera física, ela vem para fazer com que o crente receba dela, advindo dela, o mal, ou por prazer ou por lucro, tá? Quando ela vem na esfera humana, tá? Na sua esfera humana. E aí vamos para o ponto 2. Duas vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, em Gênesis 3, e também de dentro do ser humano, Tiago 1:14 e 15, como nós lemos. Você percebe que lá no Gênesis, lá no Éden, né, a serpente disse à mulher, estava tudo bem, estava tudo normal, e ela disse à mulher, perguntando, é assim que Deus disse? Não não comerás de nenhuma árvore do jardim? Veja, ela, na sua pergunta maliciosa, ela privou a mulher de todos os frutos. Se fazendo de inocente, ela disse, foi Deus disse que você não pode comer nenhuma dessas árvores, foi? Mas a serpente sabia que só de uma ela não podia comer. Aí a mulher, que estava sem malícia nenhuma, não, Deus não disse isso não. Foi dar satisfação, foi dialogar com o adversário. Porém, não sabia de sua artimanha. Não podemos comer só de uma. A árvore, aquela ali, ó, do conhecimento do bem e do mal. Porque se nós comer,
nós vamos morrer se nós comermos dessa árvore. Não, não é isso não. Deus disse isso porque Deus não quer que você seja igual a Deus. Essa tentação diabólica gerou a tentação de Eva, que depois passou a observar o fruto e a ver que era bom para se comer. Então temos aí um episódio bíblico fantástico que ilustra bem o conceito de tentação externa, diabólico, e interna, humana, tá bom? Bem, vamos embora. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo é semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, e é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já o que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Olha, gente, veja como é complexo e complicado esse evento. Nós temos hoje um evangelho, digo nós, eu digo o crente do século XXI, não estou me referindo à Assembleia de Deus. Eu estou falando do cristão geral do século XXI. Estamos sofrendo uma influência muito forte pelo evangelho falso da prosperidade. Gente, o evangelho da prosperidade é o evangelho que dá status, que enobrece o ser humano, que o exalta, que o coloca no centro. Isso é muito tentador. Isso é muito atraente e isso se compara muito com o que o mundo oferece. A sociedade hoje ela está vivendo ou está vivendo o ápice do egoísmo, do antropocentrismo e desprezando Deus. O crente, por sua vez, tem que ter cuidado para não enveredar por essa via de sobrevivência, de vida, por este caminho, tá bom? A tentação é um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. E nós já lemos essa parte e está aí, né? É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, contudo, existe provação que vem para aperfeiçoar o caráter do crente. É uma verdade. Mas essa tentação ou essa provação não é tentação para o mal. É provar para o bem. É diferente. Em Deus não há maldade alguma, tá? Então, provar no sentido de permitir a prova, o sofrimento para aperfeiçoar, não tem nenhuma conotação com tentar para fazer o mal, para derrubar, para afastar de Deus. Contudo, um teste que incita o mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Então, tem pessoas que caem na tentação e diz assim: Deus permitiu que eu caísse porque tem um propósito nisso. Está parecendo com o calvinismo. Mas, com todo respeito aí aos calvinistas, tá, gente? Bem, tem um sinopse do tópico: a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Gente, vamos correr aqui, ter esse subsídio, você pode dar uma olhada e uma interagida, tá? Ponto 2, o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação de Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma imensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era de fazer com que Jesus desviasse do seu propósito. Então, essa foi a tentação de Jesus, mas ele permaneceu firme. Então, um crente hoje, ele sofre, acredito, porque sou crente, ele sofre, além das paixões carnais que está dentro de nós, tá? Não podemos ter a presunção de dizermos que não temos essas fraquezas carnais,
Eu já tenho 45 anos e posso dizer que muitas delas eu tenho conseguido equilibrar, dominá-las e vencê-las, no sentido de que elas não me dominaram, mas está dentro de mim e eu preciso manter. Desculpe, tá? Eu me refiro a mim porque, como ser humano, não que eu seja exemplo para ninguém, o exemplo é a Bíblia, a palavra de Deus, mas estou dando essa ênfase no que aconteceu comigo, porque eu estou falando do que vivi, para que seja claro aquilo que estou falando dentro do que estamos estudando. Eu não posso achar que porque eu tenho vivido 30 anos de fé, graças a Deus, já venci a caminhada. Não, a caminhada só termina quando o meu corpo tombar ou ser arrebatado. Então, o crente não pode ser propenso a achar que já dominou a tentação, que não peca mais, que é melhor do que os outros. Não, não deixe isso dominar você, meu irmão. Não permita essa vaidade no seu coração, porque se permitir já é uma tentação, já é a caracterização de um pecado, que é a arrogância religiosa, e isso é perigoso, tá bom? Bem, vamos continuar. As áreas que Cristo foi tentado em três áreas. Primeira, a área física, a natureza divina, e a área espiritual, na esfera física. O diabo tentou pedindo que o transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o filho de Deus. Mas veja bem, olha que armadilha. Olha que armadilha que o diabo levantou para Jesus. E existem muitas versões disso, tá? Eu acho que você já ouviu. Olha, se tu é o filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E come. Estou acrescentando, parafraseando o texto. Se Jesus fizesse isso para provar o diabo que é o filho de Deus, ele estaria se submetendo a uma ordem de Satanás. E se Jesus obedecesse a Satanás, logo passaria a ser servo de Satanás. Pecaria, então. Se tu é cristão, pega nessa cobra. Eu já fizeram essa proposta. Ô, irmão, vem cá, irmão, vem cá, vem cá. Eu trabalhei com meu pai na agricultura, no meio dos ímpios, e deles que não gostavam de crente. Vez por outra ali apareceu uma cobra. Ei, vem cá, irmão, vem cá. Pega ali aquela cobra. Tu não é crente? Eu sou crente para ir morar no céu. Para pegar cobra carmão, não. Não. Mas já peguei serpentes acidentalmente, sem ver, pegar tijolos, pegar alguma lenha e vir com as mãos numa serpente e jogá-la e ela não ter me mordido, tá? Já peguei, já pisei, apanhando feijão no roçado com meu pai, tinha duas jararacas cruzando, eu pisei em cima delas, estava falando do evangelho num domingo à tarde com meu pai, eu e ele, colhendo feijão de corda para vender na feira na segunda, e isso aí eu pisei na serpente. Mas e ela não me morderam, as duas ficaram cara com cara na minha perna assim e não me morderam. Ficaram olhando uma para outra, a minha perna no meio e não me picaram. Por quê? Porque foi um acidente e Deus me livrou. Agora, se um cristão é propositado para ele, recebe a proposta de pegar em serpente com as mãos, não pegue não, tá? Essa proposta não vem de Deus. Inclusive, já aproveitando que eu lembrei, tem aí nas internet, nas redes sociais, no YouTube, um vídeo de um pastor americano que na igreja dele ele trabalhava, fazia os cultos com serpentes venenosas. E Deus permitiu, aí eu digo Deus permitiu porque Deus poderia ter, na sua soberania e poder, evitado. Mas já tem a Bíblia para o crente se reger por ela. Aconteceu de que o crente, aquele pastor, em uma noite animada, brincando com a cobra foi diante das câmeras e pegou-lo na orelha e foi fatal. Ele saiu carregado da ambulância, não chegou no hospital, veio ao óbito. Foi uma decepção. Então, irmãos, a Bíblia é o nosso livro, nosso código de fé, de conduta, tá? Vamos correr para a gente terminar. Já estamos com 40 minutos. Quero terminar em 15, se Deus permitir, tá? Então Jesus não fez a vontade do diabo. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tentou a Jesus pedindo que ele se atirasse
do pináculo do templo, pois os anjos guardariam. Mateus 4, 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tentou nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar ao diabo. Veja que coisa tão terrível que é a tentação. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual no sentido de idolatrar outro ser. Sabia que tem cristãos que faz um investimento até errado para enriquecer, para poder ostentar? Mas na lição, isso tudo é tentação, isso tudo é pessoas que aceitam outra condição de vida que não seja da palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a buscar as coisas humildes e honestas perante todos os homens. Então está aqui a tentação. Como Jesus venceu a tentação? Você vai dar uma olhada, né? Jesus venceu a tentação com a palavra. Vamos lá. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus em todas as áreas da tentação. E respondeu: está escrito. Na primeira tentação ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o diabo deixou. E quando o diabo deixou, imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém? Então, nadinha de conversa com o diabo. Não, o cristão não precisa ter conversa com o diabo. Tá? E esses pastores que conversam horas e horas com o diabo? Bem, nós não aprendemos assim a Cristo, nem com a sua palavra. Em caso de ceder à tentação, não tentemos se justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. Tem que ser acolhido o que pecou, o que caiu, precisa ser acolhido, responsabilizado e não ser, ignorados. Você pecou, meu irmão. Você é responsável. Venha cá. Vou lhe ajudar, mas você tem que se ajudar a se erguer, senão você não vai poder entrar no céu. Agora, nós estamos numa sociedade que brinca, né? Sociedade evangélica, sim, evangélica. E brinca com a vida, a própria vida cristã. Memes, gracejos com a oração, com a Bíblia, com o culto, com as vestes, simulando que está falando com Deus, resenhando com Deus. Isso tudo é tentações em busca de status, tá? Isso é pecado, isso é mal. Tal comportamento tira a seriedade do evangelho na vida dessas pessoas. Isso é muito bem. Vamos seguir agora para o ponto, deixe-me olhar, terceiro, resistindo à tentação. Todos somos tentados, por mais que observamos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra. O inimigo não deixará de nos tentar. Isso é uma verdade. Por quê? Porque o crente tem três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Ou o mundo, o diabo e a carne. Mas o maior deles é a carne. Pensou que eu ia dizer que era o diabo? Não, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Por quê? Porque o poder do diabo sobre a vida de um cristão só será exercido se o cristão negligenciar a recomendação de Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Então, quando um cristão passa a dar lugar ao diabo, como é que pode um cristão dar lugar ao diabo, irmão Ailton? Bem, o cristão pode dar lugar ao diabo, que não é a orientação bíblica, a orientação é para que não dê. Mas ele pode estar dando lugar ao diabo sem saber, na linguagem, nas ações
do que ele faz com as mãos, com os olhos, aonde ele e com quem ele e o que ele conversa, aonde ele caminha, os amigos, a frequência, o ambiente, o estilo de vida, o modo de tratar. Então tudo isso vai se abrindo brechas para que o diabo depois venha tentá-lo e depois matá-lo. Então, o melhor a fazer é não brincar com o diabo, com o adversário. Então é isso. Nós não temos, né? Nós não temos poder de dizer eu não sou tentado. Não temos, porque sempre somos tentados. Por esse motivo, todos temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, entre aspas, tentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Então tá aqui, olha, uma coisa excepcional. Não deixe de frisar isso, professor, na sua classe. Eu vou até marcar aqui, tá? Porque é excepcional. Se você quiser bater a print, você pode fazê-lo, tá bom? Porque é excepcional esse ponto da lição. Fica muito interessante para o cristão ver isso. Os teólogos pós-modernos, eles estão moldando a sã doutrina, trazendo, irmãos, trazendo ensinamentos de Satanás, dos demônios, doutrinas de demônios, para dentro de igrejas, fazendo com que o relativismo evangélico venha a ter uma opção de vida. Por exemplo, igrejas evangélicas que apoiam o homossexualismo como uma prática comum, normal. Isso dizendo-se várias vezes, a igreja passa a perder o senso crítico. Dizer várias vezes que o casamento de pessoas divorciadas tem perdão e é aceito, não é adultério, passa a ser uma coisa relativa. Uns passam a dizer, não, eu acho que Deus perdoa. E você, não. A Bíblia diz que Deus perdoa todo pecado, não é pecado. Vai depender de como foi a separação. Não, pecado é pecado. Por exemplo, o cristão jogar na Mega Sena. Não, é só uma forma de investir. Se ele ganhar, ganhou. Se não ganhar, é só um investimento. É jogo de azar. Então, você acha que é certo a zoofilia? Você acha que depende? Se a pessoa achar que pode, pode. Você acha que é certo a poliandria? Olha, rapaz, Deus perdoa tudo. Daqui a pouco você está aceitando doutrinas de demônios imbuídas dentro de um bojo aparentemente bíblico, porque teólogos falsos aprovam, porque tem igrejas que aprovam, como estão aprovando a sodomia. Isso é muito sério, gente. Então, a lição foi enfática em dizer o seguinte, olha, infelizmente, visto, né, a respeito disto, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam utilizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Crente fiel, ele diz, não, eu tenho a Bíblia. Esse livro é quadrado, mas eu ando por ele. Então você é quadrado, rapaz, você não vai ser aceito em canto nenhum. Não tem problema, mas eu ando por ele, pela Bíblia. Meu modelo de vida é a Bíblia. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo, Romanos 2:12. 12:2. Rejeitando a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero.
você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis 39:12, na atitude de Jó em fugir do mal, Jó 1:1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fugir de tudo que estimule as paixões da juventude. Revistas pornôs, filmes pornôs, amigos que falem de pornografias, que têm insinuações libidinosas, conceitos, conselhos, tudo que não agrada, fuja, tá? Fuja. Você tem o celular na sua mão, eu tenho o meu na minha, e fazemos uso da internet. E tudo que você começa a pesquisar de início, vem uma proposta de pornografia. Mas quando o sistema, a inteligência artificial de sua rede social entende que você não dá ouvido, não manda mais. E vamos vencendo sempre assim. Por quê? Porque tudo isso são influências do mundo que jaz no maligno. Mas você, nós precisamos estar nesse conceito da Bíblia Sagrada, seguindo o conselho de Paulo, fugindo de tudo que estimule paixões de juventude ou da juventude. Versão NVT, 2 Timóteo 2:22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Arrependa-se. É o remédio, tá aqui. Arrepender-se para poder receber perdão. Agora, irmãos, fugindo para já a conclusão, tá? Arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação. É possível, tá? E por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados. Então, o remédio de quem caiu numa tentação é confessar os pecados e assumir a culpa deles. Não é culpar o pastor, não é culpar o irmão, não é culpar o outro. É você assumir as responsabilidades e dizer: eu sou culpado pelos meus atos e me arrependo. Estou querendo reconciliação com Deus. E aí você terá, não é verdade? Ele, por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual, há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28:13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentamos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então você que é professor de escola dominical, adjunto, amigo, irmão em Cristo, e quer aprender essa lição do próximo domingo, dia 2, assista nosso vídeo, se inscreva, compartilhe, tá bom? Vamos fazer a leitura da conclusão para fechar. Semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 2:18, 4:15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1:12. Bem, meus irmãos, este foi mais um vídeo do canal A Bíblia Diz, um primeiro de uma aula que propusemos para vocês, para vós, a partir dessa semana, né? Essa última semana de maio de 2024, trazendo sempre, toda semana, se Deus permitir, este vídeo que vai ajudar você, professor de escola dominical, adjunto, aluno, que não tem tempo, tá, de estudar, mas pode ouvir um vídeo que oriente, que abra a mente, porque acontece, e até comigo mesmo aconteceu já várias vezes. Você lê a lição, estuda e a mente não abre, rapaz. E só na hora lá que abre.
ou quando houve algum companheiro dar uma palavrete. É desse assunto, vai dar certo. Aí você vai e faz aquela boa aula, tá bom? Curta, se inscreva, compartilhe, né? Traga mais pessoas para assistir a aula, no nome de Jesus. Um forte abraço, a paz do Senhor. Vamos seguir junto. Canal A Bíblia Diz. Deus abençoe.